No dia da sergipanidade, o Estado dá adeus ao ex-boxeador sergipano Adilson Maguila, que morreu hoje aos 66 anos em São Paulo. Ele estava internado desde 2017 com uma demência diagnosticada em 2013. Maguila nasceu no dia 11 de julho de 1958 em Aracaju. Foi repetidas vezes campeão brasileiro, sul-americano de boxe na categoria peso pesado, campeão das Américas e mundial também na categoria peso pesado, acumulando 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e 1 empate. Ao vivo, vamos falar com o repórter Lucas Moura, que vai trazer para a gente algumas informações sobre essa carreira tão honrosa para nós sergipanos. Lucas, eu sei também que você está aí numa companhia especial, conta para a gente. Boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham neste momento. É um dia que com certeza ficará marcado na história. Você disse muito bem, dia da sergipanidade, quando o Brasil, e eu diria o mundo, se despede de um dos maiores nomes do boxe de todos os tempos. Um sergipano que muito nos honrou com a sua história, com o seu trabalho, com a sua vida dedicada ao esporte. Maguila, ele sofria de uma doença chamada encefalopatia traumática crônica, ETC, que na verdade é comumente chamada de demência pugilística, uma doença que costuma acometer lutadores de boxe, sobretudo aqueles que lutaram nos anos 80, 90, quando o esporte ainda não tinha, algumas proteções, luvas mais adequadas, como é no caso hoje. E ele vinha cuidando e tratando dessa doença já há algum tempo. Ele estava internado desde o ano de 2017, a doença foi diagnosticada em 2013, e por agravamentos dessa doença, ele infelizmente nos deixou. Mas ele nos deixa em forma física, o corpo dele não está mais entre nós, entre os viventes, mas com certeza fica entre nós a sua história e todo o seu legado. É sobre esse legado, sobre essa história, sobre o que Maguila representou para o boxe, que eu vou começar conversando aqui com o Vitor Barbosa, ele que é técnico da seleção sergipana de boxe e vai poder conversar um pouco melhor conosco sobre o assunto agora. Vitor, já fiz a introdução aqui, você acompanhou, você ouviu o que eu disse. É muito disso, Maguila representa muito para o esporte, sobretudo para o esporte sergipano, e deixa um legado fantástico. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, na verdade isso, Maguila é o maior super pesado do Brasil, É um ícone sergipano pelo fato da carreira que ele teve no boxe profissional, vai deixar um legado muito grande. E a minha função hoje, como técnico da seleção e como técnico de boxe, é levar esse legado o mais longe possível, falar sobre o nome dele, passar sobre aulas, explicar quem era Maguila, fazer com que as pessoas mais novas, até como eu, eu lembro, quando o Maguila fez a disputa do título mundial, eu tinha nascido em 1995. Quando o Maguila encerrou a carreira dele no boxe profissional, foi em 2000, eu tinha 5 anos de idade. Então, mesmo assim, eu sei toda a carreira de Maguila. Eu estudei, eu fui lá, busquei como praticante do boxe. E a nossa função hoje é levar o nome de Maguila o mais longe possível, saber que as pessoas lembrem dele eternamente, porque ele fez muito pelo nosso estado e a gente tem esse dever de levar o nome dele o mais adiante possível. Maguila, ele também foi, Vitor, pioneiro, um dos pioneiros, porque hoje as coisas, obviamente, se tornam até um pouco mais acessíveis, Até para a pessoa ingressar hoje no boxe e começar a treinar, se torna até um pouco mais simples do que era antigamente. É importante reconhecer o esforço daqueles que no passado abriram portas que hoje estão aí escancaradas para todos, Exatamente isso. Antigamente era bem difícil, Até na verdade eu acho que a modalidade não era tão, não tinha uma visibilidade muito boa perante a sociedade, e hoje não. Por causa dele, pelas conquistas que ele trouxe para o nosso estado, o boxe hoje tem uma visão de um esporte nobre, que traz pessoas e tira crianças e adolescentes das ruas, da criminalidade. Então, graças a toda a conquista dele, das lutas que ele fez internacionalmente contra vários campeões mundiais, eu trouxe essa questão da boa visibilidade para o esporte e para o boxe.
Perfeito, Vitor. Deixa eu agradecer a sua presença e participação. Obrigado. Deixa eu chamar aqui mais para perto de mim Fábio Teles, que é colega de profissão, jornalista também, mas presidente também da Federação Sergipana de Boxe. Conversa conosco a partir de agora. E Fábio, boa noite para você, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. É bom que se diga, e eu já quero começar falando sobre isso. A Federação Sergipana de Boxe decretou luto oficial de 3 dias. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A gente vivia um ano de muita felicidade no boxe. E aí hoje a gente foi surpreendido com essa notícia triste para o boxe brasileiro, para o boxe sergipano. Nós estávamos programando, inclusive com o Instituto Maguila, lá em São Paulo, com a esposa do Maguila, a doutora Irani Pinheiro, trazer o Maguila no final do ano aqui para Aracaju, para realizar a Copa Maguila de Boxe, já para eternizar o nome dele, e também para lançar o nosso Cássio Oliveira, que é o nosso campeão brasileiro de boxe hoje, no boxe profissional. Ou seja, a gente estava já plantando uma semente para, quem sabe, o Cássio ser futuramente o novo Maguila. Mas, infelizmente, é o destino. Aconteceu, a gente vê aí o Brasil inteiro reverenciando o Maguila. Eu já recebi dezenas e dezenas de ligações, inclusive de outros estados do Brasil, mostrando a importância que tem o Maguila para o esporte brasileiro. E aí a Federação Sergipana de Boxe, eu assumi no dia 14 de maio, nós decretamos luta oficial de 3 dias, e todos os técnicos, todos os atletas estão muito tristes com essa notícia. Você conversou, né, Fábio, com a esposa do Maguila, agora viúva, e o que ela falava sobre esses últimos dias de vida do Maguila, esses últimos anos, meses de vida dele? Ele estava em uma unidade de recuperação, era isso, de reabilitação, era mais ou menos isso? Isso, o Maguila, por ser muito grande, ele não tinha mais condições de viver em casa, já que ele vivia só com ela, a Irani, e um filho que fazia o contato diário. Só para a gente reforçar, o Maguila vivia com a esposa e com um dos filhos, mas ele tinha um total de 3 filhos, né? Mas prossiga. Exatamente, e aí, até para cuidar melhor dele, ele não andava mais, cadeira de roda, aí ele vivia numa clínica de reabilitação, com todos os cuidados, com a equipe multidisciplinar cuidando dele, mas a doença era irreversível. Então, a gente já sabia, quando ela esteve aqui no mês de julho, ela já sabia que ele tinha pouco tempo de vida. E o sonho dela era trazê-lo aqui a Aracaju, que é a cidade natal dele, para fazer esse lançamento e também lançar o livro do Maguila, que já está pronto lá em São Paulo, e deve ser lançado aqui em Aracaju, no mais tardar agora, no início do ano que vem. Seria para o final do ano, mas ela, inclusive, já tinha pedido para a gente adiar a Copa Maguila de Boxe, que seria no dia 23 de novembro, no Gonzagão. A gente já tinha adiado esse evento para março do ano que vem, contando com a melhora dele. Infelizmente, a vinda dele não vai ser mais possível, mas como federação, a gente vai sim realizar a Copa Maguila de Boxe em março do ano que vem, e vamos fazer tudo que for possível, contar com o apoio do governo, da prefeitura, dos empresários, para que o livro da história do Maguila seja lançado aqui em Aracaju, também em março do ano que vem. Fábio, você como presidente da federação, que exemplo você acha que Maguila deixa para essa garotada toda que está aí nas academias, toda essa juventude está na academia, tentando um futuro no esporte, tentando acreditar nesse sonho do esporte? Que mensagem a história, o legado do Maguila deixa? É uma história de superação total. Se o Maguila conseguiu, que era um ajudante de pedreiro, que era uma pessoa muito simples e família humilde, ele conseguiu chegar entre os melhores do mundo, né? Maguila foi ídolo do boxe brasileiro, Maguila foi campeão mundial, Maguila foi campeão sul-americano, inúmeras vezes campeão brasileiro na categoria mais importante do boxe, que é peso pesado. É tanto que depois do Maguila a gente não conseguiu colocar nenhum peso pesado entre os melhores do mundo. Já são 24 anos da última luta do Maguila, que foi no ano 2000, e nenhum outro peso pesado apareceu. Então, para nós aqui de Sergipe, para nós aqui de Aracaju, aqui da Grande Aracaju, é muito importante a gente agora valorizar a história de Maguila, contar a história de Maguila. Por isso que eu estava muito empolgado com esse lançamento do livro. Porque o livro do Maguila tem que ser levado para as escolas, levado para tudo que é academia. Pouca gente sabe, existe lá na Orla de Atalaia um memorial de Sergipe, que tem uma estátua de Maguila com uns 2 metros de altura, conta a história dele. Então agora é hora da gente
contar essa história, mostrar para as novas gerações, porque para os quarentões como eu, todo mundo sabe da história do Maguila, mas para essa nova geração aí da internet, do Instagram, é bom que a gente conte, que a gente mostre que Sergipe já teve o melhor pugilista do Brasil. Fábio, obrigado pela presença, pela participação, e é bom que se reforce. O Fábio, Mariana, traz uma informação que é de extrema relevância, né? Talvez nós tenhamos agora alguns sergipanos, porventura alguns sergipanos até um pouco mais jovens, que tiveram um pouco contato com a história de Maguila, talvez ouviram falar, mas não acompanhou um pouco da história para entender melhor, ou mesmo aqueles com um pouco mais de idade, que têm curiosidade de relembrar fatos marcantes da vida do Maguila. Há um espaço no Memorial de Sergipe, na Orla de Atalaia, bem no local ali, na região onde está sendo realizada a Vila da Criança, que há uma área no Memorial de Sergipe reservada a contar a história do Maguila, inclusive com estátua lá em tamanho real e por aí vai. Então é um excelente programa, né, aproveitando o Dia da Sergipanidade, aproveitando esse momento para, talvez um programa até em família, conhecer a história de um grande sergipano, um sergipano que com certeza nos honra muito e que com o seu legado nos honrará por toda a eternidade. Mariana. Lucas, deixa eu continuar com você um pouquinho, aproveitar aí tudo que o Fábio Telles sabe, parabenizar ele desde já, ele que é o presidente aí da Federação Sergipana de Boxe, estava justamente falando, o Fábio Telles, que o Maguila era um ajudante de pedreiro que se tornou o melhor do mundo. Isso deve-se muito a ele, ao talento, à persistência, mas a gente precisa também incentivar o esporte. Eu queria que o Fábio Telles falasse um pouco da importância da gente incentivar o esporte. Eu falo isso não só no pessoal, dentro de casa mesmo, mas eu estou falando também dos parceiros, né, dos patrocinadores. Lucas. Fábio, a Mariana faz um comentário no estúdio que é extremamente pertinente, usando como gancho aquilo que você falou na sua última resposta em relação ao fato do Maguila ser um ex-ajudante de pedreiro que venceu na vida através do esporte. E a Mariana faz uma reflexão, que eu imagino que é bastante salutar, em relação não só ao desejo da criança, do jovem, de vencer no esporte, mas também de ter os incentivos necessários de parcerias, patrocinadores, órgãos públicos de um modo geral, poder público de um modo geral, para contribuir. No Brasil, Fábio, e aqui em Sergipe não é diferente, o esporte depende desse tipo de apoio para poder funcionar. É muito importante, né, Fábio? Com certeza. Eu vivi isso a vida inteira como jornalista, né? São quase 25 anos de estrada, e agora eu estou sentindo na pele como dirigente, como presidente, para a gente ir para uma competição nacional, para a gente formar uma equipe, para a gente treinar uma seleção, a gente precisa muito do apoio, e ainda é do apoio público. Ainda bem que o governo do estado tem o Bolsa Atleta, lançou agora o Bolsa Atleta, a gente tem 5 ou 6 atletas, boxeadores sergipanos no Bolsa Atleta Nacional, eles recebem mensalmente a quantia de R$ 1.025 para ajudar nesse treinamento, mas para realizar a competição, para realizar as seletivas, para viajar, a gente depende muito. A iniciativa privada chega ainda de forma muito tímida. E para a gente que vive o esporte, você já deve ter feito várias matérias, eu também já fiz inúmeras, de atletas que querem viajar, que querem participar de competição e precisam fazer uma reportagem para fazer uma rifa, faz um bingo, para pedir apoio, para pedir um patrocínio. Isso ainda é muito real. Então a gente tem um exemplo como o do Maguila, que era ajudante de pedreiro aqui no bairro 18 do Forte, em Aracaju, onde mora a família dele ainda. E ele se tornar um ídolo mundial, ele chegar a disputar o título mundial com Evander Holyfield, com Jorge Foreman, ele viveu esse momento. Então, a gente precisa contar para essa garotada que está chegando aqui na academia do Vitor, que é o técnico da seleção, tem que contar essa história. Se o Maguila conseguiu, mesmo naquela época que não tinha incentivo nenhum, hoje o incentivo já tem, de forma tímida, mas já está melhorando. A gente espera que outros atletas surjam, a exemplo do Cássio Oliveira, que hoje é campeão brasileiro olímpico e ano que vem vai estrear também no boxe profissional. Fábio, uma última questão. Você chegou a falar com a esposa, agora viúva do Maguila, depois que a notícia veio à tona e foi divulgada? Ou se não chegou a falar, tem informações de pessoas próximas de como ele está, algo nesse sentido? Eu tentei entrar em contato com ela, liguei.
mas ela não atendeu, ela que cuidava de tudo e cuida de tudo. Existe em São Paulo o Instituto Maguila, né, que ela também gerencia. E você imagine, se eu aqui em Aracaju recebi dezenas de ligações até de um senador de Brasília, mandando as condolências, mandando nota para publicar na federação, você imagina a esposa do Maguila. Então eu não consegui falar diretamente com ela, ela deu entrevista inclusive para a Record de São Paulo por telefone, nem eles conseguiram, porque esse momento deve ser muito triste. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Mariana, volto com você. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Maguila fez parte da minha infância, da minha adolescência. Ele que morou muito tempo também na Bahia, é daqui de Sergipe. E eu falo com um sorriso no rosto, porque o Maguila era muito engraçado, né? Quem teve a oportunidade de estar no mesmo ambiente que ele era muito divertido, muito engraçado, uma pessoa que estava sempre para cima mesmo. Ele fazia essa linha, né, do truculento, do cara fechada, mas na verdade tinha um coração incrível. E sem falar nos posicionamentos do Maguila, né? Naquela época, né, a gente está falando de 30 anos atrás, quando ele era questionado ainda sobre questões como a homossexualidade, por exemplo, ele sempre tinha um pensamento progressista, nunca ele falava com preconceito. Então, realmente é uma grande perda e a gente se orgulha muito de dizer que o Maguila, a lenda do boxe brasileiro, campeão mundial, é sergipano e morre nessa data, né, tão significativa para a gente, no dia da sergipanidade. Agora eu tenho um recado para você, minha gente.